o que a MicroStrategy faz? Qual que é a estratégia dela? É Uhum. comprar Bitcoin, guardar Bitcoin, e ele tá sempre anunciando que tá comprando mais, não venda seus Bitcoins, né? Sim, há várias formas de você recortar o que a MicroStrategy agora Strategy está fazendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós falávamos há pouco da mudança do padrão baseado no ouro, né, para o padrão baseado no petróleo, né? Como é que foi essa diferença? Bom, basicamente, o Nixon, o presidente americano, cortou o lastro no ouro. Deu uma canetada, foi na TV, falou que era temporário. Pediu pra todo mundo pegar o, pegar o ouro, levar pro Tesouro Americano, né? Exato. E disse que não devolveria mais ouro, não importa com quantos dólares você aparecesse. E cortou o lastro do dólar no ouro, basicamente. A partir daí, como os Estados Unidos costuraram a demanda pelo dólar? Eles precisavam que o dólar fosse mantido por todos os países do mundo, fosse demandado. Seria uma fonte importante do poder americano nos próximos anos, a demanda pelo dólar, como é até hoje. Então eles foram lá no Oriente Médio e costuraram o acordo, né, que a gente chama hoje informalmente de petrodólar, né? Então demandaram que o Oriente Médio só aceitasse dólar para compra de petróleo e que todos os lucros que eles tivessem que reciclassem, né, que pegassem os lucros e comprassem em dívida americana. Então os lucros do petróleo girando a máquina americana. Essa foi a mudança do ouro pro óleo, né, pro petróleo. Quem foram os grandes beneficiários? Quem fez a ponte dos lucros em dólar para a tesouraria, né, para a dívida americana. E quem faz essa ponte? São os primary dealers, os negociantes primários da dívida americana. São bancos, um cartel de bancos que pôde rolar, né, os lucros do petróleo na dívida americana. São os Citigroups, JP Morgans, Bank of Americas da vida, né, que se tornaram verdadeiras potências por terem sido os grandes beneficiários da mudança de um padrão antigo para o padrão novo, porque eles estavam fazendo a ponte, eles estavam ali no meio do caminho dos lucros no petróleo para a dívida americana. Eles colhiam ali taxas, enfim, ficavam só coletando o dinheiro da migração de padrão. Agora a gente está indo do petrodólar para o padrão Bitcoin, pelas propriedades do Bitcoin que a gente já viu aqui e está mais bem explorado na internet. E quem serão os grandes beneficiários da mudança de padrão do petróleo para o Bitcoin? Serão as Bitcoin Treasury Companies, empresas como a Strategy, antigamente MicroStrategy, que começaram a entesourar o Bitcoin com Hum, a maior velocidade que podem, convertendo o tesouro, o fluxo de caixa hum. futuro, emitindo dívidas de todo tipo e emitindo ações de todo tipo para comprar Bitcoin e aumentar a quantidade de Bitcoins por ação para os seus acionistas. Então, as Bitcoin Treasury Companies, hoje representadas pela Strategy, pela Metaplanet no Japão, pela Semler Scientific, pela Curl, pela Mara Holdings, já são mais de 130 empresas com Bitcoin no tesouro, mas uma dúzia de copycats da Strategy, fazendo todas essas Nossa, coisas para bastante, né? adquirir Bitcoins. Em média, a cada 30 a 45 dias, uma companhia replica a estratégia da Strategy, ou anuncia que vai fazer o mesmo. O que nós anunciamos na Melius, já já a gente vai Sim. falar sobre, foi algo muito mais tímido, há algumas semanas atrás, mas estamos concluindo nas próximas semanas um estudo sobre quais deveriam ser os nossos próximos passos, né? Mas voltando para a Strategy, ela faz parte dessa categoria de empresas que ela mesma criou, chamada de Bitcoin Treasury Companies, que fizeram do Bitcoin seu principal ativo estratégico, ou a estrela norte do próprio negócio, que passou a ser orientado a aumentar a quantidade de Bitcoins por ação para os acionistas. Esse é o foco principal. E tudo da operação, e operação real, né, economia real, negócio dela, e tudo das operações de mercado, emissão de dívida e ações, está voltado a aumentar a quantidade de bitcoins por ação. Porque a única coisa que pode ser melhor que o Bitcoin é mais Bitcoin, segundo essas companhias. Então, uma vez que elas não conseguem competir com o próprio Bitcoin, que na visão delas também se tornou a unidade de medida
de riqueza global, que na visão delas também se tornou o que elas chamam de hurdle rate, quer dizer, o piso, o mínimo que algo deveria entregar para ser merecedor do seu dinheiro. O Bitcoin se tornou a nova referência, o Bitcoin se tornou a nova poupança, o Bitcoin se tornou a nova... o novo... a nova coisa a ser buscada no mercado global. A única coisa que pode bater isso é ter mais disso. Então eles ao invés de... É aquilo, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele, né? Então, eles decidiram que o Bitcoin seria o melhor ativo para a própria tesouraria da companhia e que mais do que isso seria o ativo a ser buscado para o acionista, independente do caminho. E essas companhias serão as vencedoras da mudança de padrão. Então essa é uma forma de ver que as Bitcoin Treasury Companies serão como os grandes bancos americanos foram nas décadas passadas, quando se tornaram grandes impérios, que agora serão tomados pelas Bitcoin Treasury Companies. Então, os JP Morgans e os Bank of Americas do padrão Bitcoin serão as empresas que as Bitcoin Treasury Companies de hoje, né? Então, são mais uma daquelas coisas que é cíclica no mundo. Muda-se o lastro de tudo, mudam-se os vencedores, trocam-se as cadeiras, né? Os reis de um padrão não são os mesmos reis do novo padrão, e assim por diante. Uma outra forma de ver, se você não é do sistema financeiro e está completamente perdido no que eu estou dizendo, talvez essa aqui vai te ajudar. Imagine que as FANGs, as famosas FANGs, né? Aquelas companhias de internet, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, elas se tornaram o que se tornaram porque elas tinham uma plataforma chamada internet para vender serviços de informação no mundo inteiro a um custo marginal muito baixo, né? Então a internet, como essa plataforma global, permite a quem lida com informação, como essas companhias, pudesse atingir qualquer pessoa no mundo, sem muito custo adicional, ou seja, custo marginal próximo de zero, e podendo vender para ela qualquer tipo de coisa. As empresas financeiras que oferecem serviços financeiros e bancários nunca tiveram um privilégio na internet, porque a internet não tinha dinheiro e dinheiro não era digital, não era global, até o Bitcoin. Então, os serviços financeiros e bancários sempre foram muito, muito restritos à realidade política, econômica, social, tributária, fiscal de um determinado país. É por isso que o Itaú não é muito forte lá nos Estados Unidos e o JP Morgan não é muito forte aqui. Porque cada país é uma espécie de feudo financeiro. As instituições financeiras não são globais como as de internet são, porque a internet nunca teve dinheiro e o dinheiro nunca foi global. O motivo pelo qual os bancos deixaram de estar no topo da cadeia alimentar do dinheiro e foram substituídos pelas empresas de internet é porque as empresas de internet ganharam essa plataforma global que é a internet. Os bancos e as empresas financeiras nunca tiveram um equivalente para o dinheiro, até que surgiu o Bitcoin. E o Bitcoin agora, por ser um dinheiro da internet, ou a internet do dinheiro, um dinheiro global, vai permitir aos bancos fazerem com o dinheiro o que as FANGs fizeram com a informação, que é atender clientes no mundo inteiro a um custo marginal perto de zero. E, com isso, eles devem, muito provavelmente, recapturar o topo da cadeia alimentar empresarial e voltar a ser as maiores companhias do mundo ao invés das companhias de internet de informação. Lugar que lhes é de direito, né? Historicamente, as financeiras sempre foram as maiores do mundo, porque dinheiro permeia tudo. Então, elas tendem a ser as maiores companhias do mundo. Só não o são porque não existia a internet do dinheiro, mas o Bitcoin deve recolocá-las lá. Só que quem vai para o topo no padrão Bitcoin é quem tem Bitcoin. Então, as Bitcoin Treasury Companies, elas são as companhias que terão a opcionalidade de, no futuro, se tornarem os Bitcoin Banks globais e serem as futuras FANGs do dinheiro. Então, esse grupo de internet, de empresas de internet ultra bem-sucedida, chamada de FANGs, né, que usaram e abusaram da internet nos últimos anos,
tem um equivalente no mundo do dinheiro, no padrão Bitcoin, que são as Bitcoin Treasury Companies, que serão as FANGs do dinheiro. Farão com dinheiro o que as FANGs fizeram com a internet. Então, as Bitcoin Treasury Companies estão fadadas a ser basicamente as maiores empresas do mundo, porque as maiores empresas do mundo serão aquelas que tiverem mais Bitcoins. E as empresas que vão ter mais Bitcoins no futuro são aquelas que começam a acumular antes e em maior velocidade. Então, as Bitcoin Treasury Companies, como a Strategy nos Estados Unidos, a Metaplanet no Japão, a Semler Scientific e outras tantas, elas, de novo, por uma última vez, farão com o dinheiro que as FANGs fizeram com a internet e poderão no futuro usar dos Bitcoins que adquiriram por anos a fio para oferecer serviços financeiros no mundo inteiro a um custo marginal próximo de zero. E terão um diferencial competitivo versus os bancos tradicionais que, por não terem um Bitcoin, não enxergarem um Bitcoin, não usarem um Bitcoin, não entenderem o Bitcoin, jamais poderão replicar a mesma coisa. Tal como as companhias da década de 90 ou anos 2000 que não entenderam a internet, já não teriam chance nenhuma contra as FANGs. E agora as instituições financeiras que não entenderem o Bitcoin, não usarem o Bitcoin ou não comprarem o Bitcoin, não terão chance nenhuma contra as Bitcoin Treasury Companies. O que a Melius fez foi algo muito mais tímido e foi um primeiro passo, cujo próximo passo ainda não está claro, é mérito, é objeto de estudo, mas nós nunca escondemos a nossa admiração pelo que faz a Strategy e essas empresas, tanto é que citamos a Strategy e o Michael Saylor, o seu fundador, nominalmente em todos os nossos documentos desde o anúncio da compra dos Bitcoins pela Melius. Mas são coisas bem distintas. A gente está trabalhando aqui o que essas companhias estão fazendo e o que elas estão fazendo está anos-luz à frente do que nós fizemos até agora.